Existe um homem nas Escrituras cuja vida inteira foi uma contagem regressiva divina. Cada respiração que ele tomava atrasava o julgamento de Deus sobre a humanidade. Cada ano que ele vivia era mais um ano de misericórdia para um mundo que não merecia. Este homem era Matusalém, e sua história é muito mais do que um registro de longevidade no livro de Gênesis. É um mistério que conecta o céu e a terra, os anjos caídos e a humanidade corrupta, o passado antigo e os últimos dias que ainda estão por vir. Matusalém viveu 969 anos. Pense nisso por um momento. Enquanto você vive algumas décadas, ele testemunhou quase 1000 anos de história humana. Ele viu bisavós de seus bisavós nascerem e morrerem. Ele observou civilizações inteiras surgirem do pó e retornarem ao pó. E durante todo esse tempo, ele carregava um segredo tão pesado que poderia ter esmagado um homem comum em semanas. As Escrituras são surpreendentemente silenciosas sobre os detalhes da vida de Matusalém. Gênesis capítulo 5 nos dá apenas os fatos básicos. Ele era filho de Enoque, pai de Lameque, avô de Noé, e viveu mais tempo do que qualquer ser humano já registrado. Mas esse silêncio não é acidental, é intencional, porque algumas verdades são tão profundas que devem ser descobertas, não simplesmente declaradas. Os estudiosos da antiguidade, aqueles que dedicaram suas vidas a desvendar os mistérios das Escrituras, descobriram algo fascinante sobre o nome Matusalém. Em hebraico, seu nome é Metushelah e carrega um significado profético que enviaria arrepios pela espinha de qualquer pessoa que o entendesse. O nome pode ser traduzido como sua morte trará, ou, quando ele morrer, será enviado. Enviado o quê? O julgamento, o dilúvio, o fim de uma era. Seu pai, Enoque, deu-lhe este nome por uma razão. Não foi uma escolha aleatória de um pai orgulhoso. Foi uma profecia embutida em uma identidade. Cada vez que alguém chamava Matusalém pelo nome, estava declarando uma verdade profética. Quando este homem morrer, o julgamento virá. E os números confirmam isso de uma maneira que desafia a coincidência. Estudiosos bíblicos calcularam as cronologias em Gênesis e descobriram que Matusalém morreu no mesmo ano do dilúvio. Não um ano antes, não um ano depois, no exato ano em que as águas cobriram a terra. Gênesis capítulo 7, versículo 10 nos diz: E aconteceu que, passados 7 dias, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. 7 dias após o quê? 7 dias após a morte de Matusalém, de acordo com a tradição judaica preservada em textos antigos. Deus estava literalmente esperando que este homem morresse antes de enviar o julgamento. Isso não era apenas sobre longevidade, era sobre tempo divino, era sobre a paciência de Deus medida em respirações humanas. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, nos lembra: O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Matusalém era essa paciência personificada. Ele era a longanimidade de Deus, caminhando sobre 2 pernas. E o mundo ao seu redor não fazia ideia. Agora você pode estar se perguntando: por que esse homem específico? Por que não seu pai Enoque, que foi tão justo que Deus o levou para o céu sem ver a morte? Por que não Noé, que seria escolhido para construir a arca? A resposta está oculta nas camadas de história que estamos prestes a desvendar. E o que você descobrirá mudará completamente a maneira como você lê o livro de Gênesis. Se você está fascinado com mistérios bíblicos que as igrejas raramente ensinam, inscreva-se neste canal agora.
porque estamos apenas arranhando a superfície de uma revelação que conecta anjos rebeldes, gigantes na terra, conhecimento proibido e um plano divino tão intrincado que levou milênios para se desdobrar. Matusalém não era apenas um homem velho, ele era um relógio profético. E quando esse relógio parou, o mundo como eles conheciam acabou. Capítulo 2. O homem que viu 9 gerações caírem. Imagine acordar todos os dias, sabendo que você já enterrou seus tataranetos. Imagine olhar para o espelho, se você tivesse um na antiguidade, e ver o rosto de alguém que testemunhou a morte de 9 gerações de sua própria família. Esse era o fardo diário de Matusalém. Ele não vivia apenas uma vida longa. Ele sobrevivia a todos que amava, repetidamente, por quase 1000 anos. Gênesis capítulo 5 nos dá a genealogia de Adão até Noé. E se você ler com atenção, verá algo perturbador. Matusalém viveu durante os dias de seu bisavô Jared, que viveu 962 anos. Ele conheceu seu trisavô Maalalel, que viveu 895 anos. Ele estava vivo quando Adão ainda caminhava pela terra, o primeiro homem criado pelas mãos de Deus. Aquele que uma vez conversou face a face com o Criador no Jardim do Éden. Pense no peso dessa conexão. Matusalém poderia ter ouvido histórias em primeira mão de Adão sobre como era o jardim antes da queda. Ele poderia ter ouvido sobre a serpente, sobre a árvore do conhecimento, sobre o dia em que a morte entrou no mundo através do pecado. Essas não eram lendas distantes para ele. Eram memórias familiares transmitidas diretamente da testemunha ocular. Mas ele também testemunhou a degradação. Gênesis capítulo 6, versículo 5 declara: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Matusalém viu essa multiplicação acontecer em tempo real. Ele viu a primeira geração de pureza relativa. Ele viu a segunda geração esquecer as lições. Ele viu a terceira geração abraçar abertamente o mal. E isso continuou, piorando com cada geração, até que o mundo estava tão corrompido que Deus se arrependeu de ter criado a humanidade. Imagine a dor psicológica. Cada criança nascida em sua família carregava a esperança de que talvez essa geração retornaria a Deus. E cada geração o decepcionava mais profundamente do que a anterior. Ele viu seus próprios descendentes se afastarem da verdade que ele tentava preservar. Ele viu netos se casarem com as filhas dos homens que seguiam os caminhos dos vigilantes, os anjos caídos que haviam corrompido a terra. O livro de Enoque, um texto antigo preservado pela igreja etíope e mencionado na Bíblia, em Judas, versículo 14, nos dá mais detalhes sobre essa era. Ele descreve como os vigilantes desceram ao Monte Hermon e fizeram um pacto para tomar esposas humanas. Desse união antinatural nasceram os Nefilins, gigantes que trouxeram violência e derramamento de sangue para a terra. Enoque, capítulo 7, nos diz que esses gigantes começaram a devorar o trabalho dos homens, e quando não havia mais nada, começaram a devorar os próprios homens. Matusalém viu tudo isso. Ele viu os gigantes caminharem pela terra. Ele viu cidades inteiras aterrorizadas por esses híbridos demoníacos. Ele viu o conhecimento proibido que os vigilantes ensinaram à humanidade: feitiçaria, astrologia, sinais celestiais, a arte da guerra, cosméticos de sedução, metais preciosos para a vaidade. Tudo isso estava transformando a humanidade em algo irreconhecível, e ele não podia fazer nada além de observar. Porque seu papel não era intervir, seu papel era testemunhar, seu papel era sobreviver,
Seu papel era manter o segredo que seu pai Enoque lhe confiara antes de ser levado ao céu. Tradições judaicas antigas sugerem que Matusalém era conhecido como um pregador da justiça, assim como Noé seria mais tarde. Ele andava entre os homens, um dinossauro vivo de uma era mais pura, alertando-os sobre o julgamento vindouro. Mas suas palavras eram como vento no deserto. Ninguém ouvia, ninguém se importava. Eles estavam ocupados demais, perseguindo os prazeres que os vigilantes haviam introduzido. Ocupados demais, se curvando aos nefilins, como se fossem deuses. Há algo particularmente doloroso em saber a verdade e ser impotente para fazer os outros verem. Matusalém viveu esse pesadelo por séculos. Ele era como um homem gritando em um sonho, onde nenhum som sai, onde ninguém pode ouvi-lo, não importa o quão forte ele tente, mas Deus o ouviu, e Deus o manteve vivo, porque enquanto Matusalém respirasse, havia tempo, enquanto seu coração batesse, havia misericórdia. Sua própria existência era o último argumento de Deus para uma humanidade rebelde. Arrependam-se antes que este homem morra. Se isso toca seu coração, deixe um like neste vídeo. Compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a paciência incrível de Deus, mesmo diante da rebelião total. Capítulo 3. Enoque e o segredo celestial. Para entender Matusalém, você precisa primeiro entender seu pai. Enoque não era um homem comum. Gênesis, capítulo 5, versículo 24, nos dá uma das declarações mais misteriosas de toda a Bíblia. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus o tomou para si. Ele não morreu. Ele simplesmente desapareceu da existência terrena, porque Deus o levou. Apenas 2 homens em toda a história bíblica escaparam da morte física: Enoque e Elias. Essa é uma honra extraordinária, reservada para aqueles cujo relacionamento com Deus transcendeu as limitações normais da existência humana. Hebreus capítulo 11, versículo 5 nos diz: Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como, antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Mas o que exatamente significa andar com Deus? Essa frase sugere intimidade, comunicação contínua, revelação direta. Enoque não apenas orava ocasionalmente, ele vivia em um estado constante de comunhão divina. E nessa comunhão, Deus mostrou a ele coisas que olhos mortais não deveriam ver. O livro de Enoque, preservado completamente apenas na tradição etíope, mas com fragmentos encontrados entre os manuscritos do Mar Morto, expande essa história dramaticamente. Ele descreve como Enoque foi levado em jornadas celestiais, onde viu os tronos dos anjos, as câmaras dos ventos, os tesouros da neve e do granizo, os lugares de punição reservados para os espíritos dos anjos caídos. Enoque, capítulo 12, nos diz que Deus enviou Enoque como mensageiro para os próprios vigilantes. Imagine isso: um homem mortal sendo enviado para confrontar seres angelicais rebeldes que haviam abandonado suas posições celestiais. Enoque recebeu a tarefa de anunciar-lhes sua condenação, de dizer-lhes que não haveria perdão para eles, que suas orações nunca mais alcançariam o céu, que seus filhos gigantes seriam destruídos e que eles seriam acorrentados nas profundezas da terra até o julgamento final. Essa não era informação casual. Era conhecimento cósmico de consequências eternas. E Enoque tinha que carregar esse peso. Mas aqui está a parte que as igrejas raramente discutem. Antes de Enoque ser levado, ele teve um filho, Matusalém. E tradições antigas sugerem fortemente que Enoque passou seu conhecimento celestial para seu filho antes de partir.
Ele não poderia deixar esse conhecimento morrer com ele. Tinha que haver um guardião, um preservador, alguém que manteria as revelações vivas até o tempo certo. Judas, versículo 14 e 15, cita diretamente o livro de Enoque. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos. Isso confirma que Enoque era considerado um profeta legítimo, com revelações autênticas sobre o julgamento vindouro. Matusalém cresceu ouvindo essas profecias. Ele foi criado por um homem que havia caminhado nos corredores do céu, que havia visto o trono de Deus, que havia conversado com arcanjos, que havia sido forçado a anunciar condenação a anjos rebeldes. Como isso moldaria a visão de mundo de uma criança? Como isso moldaria o senso de propósito de uma pessoa? Enoque ensinou Matusalém sobre o calendário divino. Ele ensinou sobre os ciclos de julgamento. Ele ensinou sobre sinais celestiais que precederiam grandes eventos. E mais importante, ele ensinou sobre o dilúvio que estava por vir. Textos apócrifos sugerem que Enoque revelou a Matusalém que sua própria morte seria o sinal final antes do julgamento. Seu nome, sua morte trará, não foi escolhido casualmente. Foi uma profecia específica dada através de revelação divina. Matusalém cresceu sabendo que ele era um relógio profético vivo. Imagine o peso psicológico. Cada manhã que ele acordava, ele sabia: não hoje, ainda não é a hora. Cada noite que ele se deitava, ele pensava: mais um dia de misericórdia. Sua própria vida não pertencia a ele, pertencia ao calendário de Deus. Enoque também ensinou Matusalém sobre um projeto, um plano de preservação que teria que ser executado antes do dilúvio. Os detalhes exatos foram perdidos na história, mas pistas permanecem em tradições orais judaicas. Havia algo que deveria ser construído, algo que prepararia o caminho para a Arca de Noé, algo que só poderia ser realizado sob a orientação de alguém que havia recebido instruções celestiais. Mas houve uma condição. O projeto só deveria prosseguir se a humanidade mostrasse sinais de arrependimento. Era um teste, uma chance final, e Matusalém foi nomeado o observador, aquele que decidiria se a condição havia sido cumprida. Décadas se transformaram em séculos. Séculos se transformaram em meio milênio. E a humanidade não mostrou sinais de arrependimento. Pelo contrário, eles mergulharam mais profundamente na depravação. E assim, o projeto permaneceu inacabado, um plano divino adiado indefinidamente, esperando por uma mudança de coração que nunca veio. Comente abaixo. Você acha que Deus ainda está esperando que a humanidade se arrependa hoje, assim como esperou nos dias de Matusalém? Estamos vivendo em tempos paralelos? Capítulo 4. Os vigilantes e sua guerra silenciosa. Enquanto Matusalém carregava seu segredo através dos séculos, forças invisíveis travavam uma guerra pelo destino da humanidade. Essa guerra não era travada com espadas e lanças. Era travada com sedução, engano, conhecimento proibido e manipulação genética. E no centro dessa guerra estavam os vigilantes, anjos caídos que haviam cometido o impensável. Gênesis capítulo 6, versículos 1 e 2 declaram: E aconteceu que, quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Quem eram esses filhos de Deus? No hebraico original, a frase é Benei Elohim, um termo usado consistentemente no Antigo Testamento para se referir a seres angelicais. Jó, capítulo 1.
Versículo 6 usa a mesma frase. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Claramente, filhos de Deus, neste contexto, são seres celestiais, não humanos. O livro de Enoque fornece os nomes desses líderes rebeldes: Senjaza, Azazel, Armaros, Baraquel, Cocabiel, Tamiel, Ramiel, Daniel e outros. Enoque, capítulo 6, nos diz que 200 desses vigilantes desceram ao Monte Hermon, no norte de Israel, e fizeram um pacto vinculativo. Eles juraram uns aos outros que seguiriam adiante com seu plano, não importa as consequências. Por que eles fariam isso? Porque anjos, que haviam visto a glória de Deus diretamente, que haviam servido em sua presença, arriscariam tudo para se casar com mulheres humanas? Estudiosos debatem isso há milênios. Alguns sugerem luxúria pura, um desejo perverso de experimentar prazer físico que era proibido para seres espirituais. Outros sugerem uma rebelião mais estratégica. Se eles pudessem corromper a linhagem humana, particularmente a linhagem através da qual o Messias prometido viria, eles poderiam frustrar o plano de redenção de Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 15, contém a primeira profecia messiânica, onde Deus diz à serpente: E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Satanás sabia que um redentor viria através da semente da mulher, através da linhagem humana. E se toda a linhagem humana fosse corrompida geneticamente, através de hibridização angelical, não haveria humano puro, através do qual o Messias poderia nascer. Essa pode ter sido a verdadeira motivação. Uma tentativa de genocídio pré-emptivo contra a futura humanidade de Cristo. O resultado dessa união proibida foi catastrófico. Gênesis capítulo 6, versículo 4 diz: Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. A palavra hebraica traduzida como gigantes é Nefilim, que vem de Nafal, significando cair. Eles eram os caídos, ou aqueles que fazem outros caírem. Esses Nefilins não eram apenas grandes em estatura. Eles eram violentos, predatórios, canibais, de acordo com Enoque, capítulo 7. Eles consumiam todo o trabalho da humanidade, e quando isso não era suficiente, começaram a consumir uns aos outros, e até mesmo humanos. Números, capítulo 13, versículo 33, menciona Nefilins ainda existindo após o dilúvio, quando os espias israelitas retornam de Canaã. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Isso sugere que a corrupção genética, de alguma forma, sobreviveu ao dilúvio, possivelmente através das esposas dos filhos de Noé. Mas há mais. Os vigilantes não apenas corromperam a genética humana, eles também ensinaram conhecimento proibido. Enoque, capítulo 8, lista suas instruções. Azazel ensinou aos homens a fazer espadas, facas, escudos e armaduras de guerra. Senjaza ensinou encantamentos e corte de raízes. Armaros ensinou a resolução de encantamentos. Baraquel ensinou astrologia. Cocabiel ensinou sinais celestiais. Tamiel ensinou os sinais das estrelas. Essas podem parecer habilidades úteis, mas havia uma razão pela qual Deus não queria que a humanidade as tivesse ainda. Elas estavam avançando a civilização artificialmente antes que a humanidade tivesse a maturidade espiritual para lidar com elas. Era conhecimento fora do tempo, conhecimento que corrompia em vez de iluminar. E Matusalém
viu tudo isso acontecer. Ele viu as primeiras espadas serem forjadas. Ele viu os primeiros nefilins nascerem. Ele viu cidades inteiras se curvarem para esses gigantes como se fossem deuses. Ele viu feiticeiros realizarem rituais ensinados pelos vigilantes. Ele viu o tecido da sociedade se desintegrar em violência, ocultismo e perversão sexual. E ele sabia que um julgamento estava vindo. Mas ele também sabia que enquanto ele permanecesse vivo, Deus estava segurando sua ira. Ele era o dique segurando um oceano de julgamento divino. E os vigilantes sabiam disso também. Eles o odiavam. Ele representava tudo o que eles haviam rejeitado: obediência, paciência, fidelidade a Deus. Tradições sugerem que eles tentaram matá-lo, mas não podiam. Ele estava sob proteção divina. Eles tentaram seduzi-lo, oferecendo-lhe conhecimento e poder, mas ele recusou. Eles tentaram desacreditá-lo, fazendo-o parecer um tolo velho preso no passado, mas ele permaneceu firme. Matusalém era a espinha na carne dos vigilantes, e eles sabiam que quando ele morresse, seu tempo acabaria. Inscreva-se agora para mais revelações sobre os anjos caídos e sua guerra contínua contra a humanidade, que continua até hoje. Capítulo 5. O projeto, que nunca foi construído. Escondido nas sombras da história bíblica está um dos mistérios mais intrigantes. O projeto que Deus confiou a Matusalém, mas que nunca foi construído. A Bíblia não o menciona diretamente, mas ecos permanecem em tradições orais judaicas, em textos apócrifos e nas entrelinhas das escrituras canônicas. Muito antes de Deus instruir Noé a construir a arca, havia outro plano. Um plano que dependia de uma condição: o arrependimento da humanidade. Era um plano condicional, uma alternativa à destruição total, uma oferta final de misericórdia antes que as águas viessem. O que era esse projeto? Tradições sugerem que era um tipo de santuário, um lugar de reunião para os justos, um centro de intercessão onde a oração poderia ascender continuamente ao céu em nome da humanidade corrupta. Imagine algo como um templo de preservação, um espaço sagrado que marcaria um território para a santidade em um mundo saturado de maldade. O paralelo é impressionante quando você considera Abraão negociando com Deus sobre Sodoma, em Gênesis capítulo 18. Abraão perguntou se Deus pouparia a cidade por 50 justos, depois 45, depois 40, depois 30, depois 20, depois 10. E Deus concordou. Não a destruirei por causa dos 10. Mas eles não puderam encontrar nem 10. Talvez o projeto de Matusalém operasse com uma lógica semelhante. Se um certo número de pessoas se reunisse neste santuário, se um remanescente genuíno emergisse, se a intercessão atingisse uma massa crítica, talvez Deus poupasse toda a geração. Era uma chance, uma possibilidade, uma porta que permaneceu aberta por séculos. Mas havia um problema. A porta só permaneceria aberta enquanto Matusalém vivesse. Sua vida era a extensão dessa oportunidade. Cada ano que ele continuava respirando era um ano a mais que Deus esperava para ver se o coração do homem mudaria. Instrução específica teria sido dada. Dimensões, materiais, propósito ritualístico. Alguns estudiosos especulam que pode ter envolvido uma estrutura semelhante ao que mais tarde se tornaria o tabernáculo de Moisés, um lugar onde a presença de Deus pudesse habitar entre os homens, onde sacrifícios pudessem ser oferecidos, onde ensino pudesse ocorrer. Enoque, antes de ser levado, pode ter recebido esses planos diretamente de Deus durante uma de suas jornadas celestiais. Ele então os passou para Matusalém com uma advertência: observe a humanidade.
Se eles mostrarem sinais de retornar a Deus, comece a construção. Se não, guarde os planos até que chegue o tempo certo. Décadas se passaram. Matusalém observava. Ele pregava com seu exemplo, com sua longevidade, com sua justiça consistente. Ele era um homem fora de seu tempo, um remanescente de uma era mais pura, caminhando entre uma geração que havia esquecido Deus. Mas nenhum movimento de arrependimento surgiu. Nenhum avivamento varreu a terra. Nenhuma voz coletiva clamou a Deus por misericórdia. Em vez disso, Gênesis capítulo 6, versículo 5, registra o veredicto divino. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Não apenas algumas pessoas eram más. Não apenas a maioria era má. Toda a imaginação de todo o pensamento era apenas mal continuamente. Isso era saturação total. Corrupção completa, depravação universal. E então, o projeto foi engavetado. Não porque Deus mudou de ideia, mas porque a condição não foi cumprida. A humanidade rejeitou sua última oportunidade. A porta foi fechada, não por Deus, mas pela recusa da humanidade em passar por ela. Mas Matusalém manteve os planos. Por quê? Porque Deus não faz nada sem propósito. Se os planos foram dados, eles tinham significado eterno, mesmo que não fossem executados naquela geração. E de fato, séculos depois, ecos desse projeto aparecem no tabernáculo, no Templo de Salomão e finalmente no próprio corpo de Cristo, que João capítulo 2, versículo 21, nos diz que Jesus falava sobre quando disse: "Derribai este templo, e em 3 dias o levantarei." O verdadeiro santuário não era de madeira e pedra, era espiritual, era relacional. Era o próprio corpo de Cristo, o templo final, onde a humanidade poderia se encontrar com Deus. Mas em seus dias, Matusalém guardava o protótipo, o esboço, o projeto inicial, e ele o transmitiu através das gerações, eventualmente chegando a Noé, que construiu não um templo, mas uma arca, não um lugar de reunião contínua, mas uma embarcação de sobrevivência para um julgamento inevitável. O projeto mudou porque a humanidade mudou. A misericórdia deu lugar à justiça. A preservação em meio ao pecado deu lugar à preservação através do julgamento. Matusalém testemunhou essa transição. Ele viu a última janela de oportunidade se fechar. Ele viu o projeto que ele havia guardado por séculos se transformar em algo diferente nas mãos de seu neto. E ele sabia que sua própria morte agora serviria a um propósito diferente, não como um sinal de esperança, mas como um sinal de consumação. Se esta revelação está abrindo seus olhos, dê um like e compartilhe este vídeo com outros buscadores da verdade. Capítulo 6. Matusalém e a geração dos Nefilins. Os dias de Matusalém não eram apenas longos em anos. Eles eram intensos em horror. Ele viveu durante a era dos Nefilins, quando gigantes híbridos caminhavam pela terra, quando violência e perversão alcançaram níveis nunca antes vistos, quando a própria criação gemia sob o peso da corrupção. Gênesis capítulo 6, versículo 4 nos diz: "Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois." Essa pequena frase, "e também depois", é carregada de implicação. Os Nefilins não foram apenas um evento único. Eles reapareceram após o dilúvio, sugerindo que a contaminação genética de alguma forma sobreviveu à destruição das águas. Como eles eram? Números. Capítulo 13 nos dá uma pista quando os espiões israelitas retornam de Canaã aterrorizados. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Esses
Eram seres de estatura massiva, tão grandes que homens adultos pareciam insetos em comparação. Deuteronômio capítulo 3, versículo 11, menciona Og, rei de Bazã, cujo leito de ferro media 9 côvados de comprimento e 4 côvados de largura. Um côvado é aproximadamente 45 centímetros, tornando sua cama com cerca de 4 metros de comprimento. Esse era um gigante literal. Golias, que Davi enfrentou em 1 Samuel, capítulo 17. Tinha 6 côvados e 1 palmo de altura, aproximadamente 2 metros e 90 centímetros. E ele tinha irmãos gigantes também, todos descritos como descendentes dos Refaíns, outro nome para linhagens de Nefilins. Mas o tamanho físico não era seu único atributo perturbador. O livro de Enoque descreve seus apetites como insaciáveis. Enoque, capítulo 7, versículos 2 a 6, detalham como eles consumiam todo o trabalho da humanidade, todas as colheitas, todos os rebanhos. E quando isso não era suficiente, eles começaram a devorar uns aos outros, e até mesmo humanos. Eles eram canibais. Eles eram predadores. Eles eram demônios em carne, híbridos angelical-humanos que não deveriam existir. Abominações genéticas que desafiavam a ordem criada de Deus. E Matusalém teve que viver entre eles. Imagine o terror diário. Imagine ver essas criaturas monstruosas governando cidades, exigindo tributo, tomando o que queriam, matando quem resistisse. Imagine ver seus próprios descendentes distantes se casando com as filhas desses gigantes, perpetuando ainda mais a corrupção. Tradições judaicas sugerem que os Nefilins estabeleceram governos tirânicos. Eles se tornaram os varões de fama, mencionados em Gênesis, capítulo 6, versículo 4. Eles eram os heróis pervertidos das lendas antigas, os semideuses das mitologias gregas, egípcias, sumérias e nórdicas. Eles eram Hércules, Zeus, Odin, os titãs, figuras que culturas posteriores adorariam como deuses, mas que eram realmente híbridos demoníacos. 1 Enoque, capítulo 15, versículos 8 a 12, explica o que aconteceu quando esses nefilins morreram. Porque eles eram híbridos, meio angelical e meio humano. Suas almas não podiam ir para onde as almas humanas normais iam, nem podiam retornar aos céus como anjos. Em vez disso, eles se tornaram espíritos desencarnados, demônios, vagando pela terra procurando corpos para habitar. Isso explica os demônios que Jesus expulsou durante seu ministério terreno. Eles eram os espíritos dos nefilins mortos, ainda atormentando a humanidade milênios depois. Mateus capítulo 8, versículos 28 a 32, descreve Jesus encontrando 2 homens possuídos por demônios tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Os demônios suplicaram a Jesus para não os atormentar antes do tempo e pediram permissão para entrar em uma manada de porcos. Esses eram os filhos espirituais dos Nefilins, que Matusalém havia testemunhado em forma física. A guerra que começou em seus dias continuou através dos séculos, mudando apenas de forma. Matusalém também viu os conhecimentos proibidos que os vigilantes ensinaram serem usados para propósitos cada vez mais perversos. A metalurgia, que poderia ter sido usada para ferramentas agrícolas, foi transformada em armas de guerra. A astrologia, que poderia ter sido estudo celestial inocente, foi transformada em feitiçaria e adivinhação. Os cosméticos, que poderiam ter sido simples adornos, foram transformados em ferramentas de sedução e prostituição de templo. Enoque, capítulo 8, versículo 1, diz especificamente: E Azazel ensinou aos homens a fazer espadas, e facas, e escudos, e couraças, e ensinou-lhes a ver o que estava por trás deles,
e suas obras de arte, braceletes e ornamentos, e o uso de antimônio, e o embelezamento das pálpebras, e todos os tipos de pedras preciosas, e todas as tinturas coloridas. E surgiu muita impiedade, e eles cometeram fornicação, e foram desviados, e se corromperam em todos os seus caminhos. A civilização estava avançando tecnologicamente, enquanto regredindo espiritualmente. Eles tinham metalurgia avançada, astronomia sofisticada, cosméticos complexos, mas seus corações estavam totalmente escuros. Romanos capítulo 1, versículos 21 a 23, descreve um padrão semelhante. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. A geração de Matusalém fez exatamente isso. Eles conheciam a Deus através da tradição passada de Adão, mas o rejeitaram em favor dos vigilantes e suas ofertas de poder imediato e prazer sensorial. E Matusalém ficou sozinho. Bem, não totalmente sozinho. Ele tinha Lameque, seu filho, que permaneceu fiel. E ele tinha Noé, seu neto, que estava sendo preparado para um propósito que ninguém ainda entendia completamente. Mas comparado à vasta maioria da humanidade, eles eram uma minoria invisível. Comente abaixo. Você vê paralelos entre os dias de Matusalém e o mundo de hoje? Estamos testemunhando uma repetição dessa corrupção. Capítulo 7. Os sinais, antes do dilúvio. Os anos finais da vida de Matusalém foram marcados por uma intensidade crescente. O ar parecia mais pesado. A terra parecia inquieta. Animais se comportavam de maneiras estranhas. Os próprios céus pareciam diferentes, como se a criação estivesse se preparando para algo monumental. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5, chama Noé de pregoeiro da justiça e menciona que Deus não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Se Noé era um pregador, de quem ele aprendeu? De seu avô Matusalém, que havia sido um pregador silencioso através de sua própria existência por séculos. Mas nos anos finais, a pregação se tornou mais urgente. Tradições sugerem que Matusalém recebeu sinais específicos, indicadores divinos de que o tempo estava quase no fim. Esses sinais não eram óbvios para o mundo em geral, mas para alguém sintonizado com a voz de Deus, eles eram inconfundíveis. Um dos sinais teria sido a crescente violência. Gênesis capítulo 6, versículo 11 nos diz: A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. A palavra hebraica para violência aqui é Hamas, que implica não apenas agressão física, mas injustiça sistêmica, opressão estrutural, crueldade normalizada. A sociedade havia se desintegrado completamente. Não havia tribunais justos, não havia proteção para os fracos, não havia consequências para os poderosos. Os nefilins governavam com punho de ferro, e aqueles que não eram gigantes simplesmente aceitavam isso como normal. Outro sinal teria sido a própria natureza. Tradições judaicas sugerem que os animais começaram a se cruzar de forma antinatural, assim como os humanos haviam se cruzado com anjos. A própria criação estava sendo corrompida no nível genético. Bois se cruzando com cavalos, espécies misturando-se de formas que não deveriam, produzindo criaturas híbridas que eram abominações. Levítico, capítulo 19, versículo 19. Mais tarde, proibiria isso explicitamente.
Guardareis os meus estatutos, não permitirás que se ajuntem misturadamente os teus animais de diferentes espécies. Por que Deus precisaria especificar isso? Porque havia um precedente histórico. Havia acontecido antes. Um terceiro sinal teria sido a proliferação de feitiçaria e ocultismo. Os ensinos dos vigilantes haviam criado uma classe sacerdotal de feiticeiros que realizavam rituais demoníacos, invocando espíritos dos nefilins mortos, oferecendo sacrifícios humanos, praticando adivinhação e necromancia. Deuteronômio, capítulo 18, versículos 10 a 12. Mais tarde proibiria todas essas práticas. Entre ti, se não achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Novamente, por que especificar tudo isso? Porque havia um tempo quando isso era comum, quando essas abominações eram praticadas abertamente. Matusalém viu esses sinais se acumularem. Ele sabia o que eles significavam. O relógio estava correndo, e ele começou a sentir em seu próprio corpo que sua hora também estava próxima. Textos apócrifos sugerem que nos meses finais de sua vida, Matusalém recebeu visões, sonhos de água cobrindo montanhas, sonhos de céus se abrindo, sonhos de toda a carne sendo destruída, exceto um remanescente preservado em uma estrutura flutuante. Ele compartilhou essas visões com Noé. Ele o preparou. Ele disse ao neto: quando eu morrer, não demore. Comece a construção imediatamente. Deus lhe dará instruções específicas. Obedeça precisamente. Não questione. Não hesite. Sua obediência determinará a sobrevivência da raça humana. E então, aconteceu. Gênesis capítulo 5, versículo 27, simplesmente afirma: e foram todos os dias de Matusalém 969 anos, e morreu. Sem detalhes dramáticos, sem cena de morte em leito, apenas uma declaração factual: ele morreu. Mas essa simples declaração carregava peso cósmico, porque a tradição judaica, preservada no Midrash e no Targum, confirma que Matusalém morreu exatamente 7 dias antes do dilúvio começar. Gênesis capítulo 7, versículo 4, registra Deus dizendo a Noé: porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei da face da terra toda a substância que fiz. 7 dias. Um período de luto tradicional judaico. Deus esperou uma semana inteira após a morte de Matusalém, antes de enviar o julgamento. Por quê? Por respeito, por honra, por reconhecimento de um servo fiel que havia vivido 969 anos como um testemunho da paciência de Deus. O julgamento não poderia vir enquanto o justo ainda estivesse vivo. Mesmo no julgamento, Deus mostrou misericórdia. E então, após 7 dias, Gênesis capítulo 7, versículo 11 nos diz: no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram. As águas vieram de cima e de baixo simultaneamente. Foi uma desconstrução reversa da criação em Gênesis capítulo 1, onde Deus separou as águas acima das águas abaixo. Agora, ele as estava reunindo novamente, desfazendo o mundo que havia feito. Matusalém não testemunhou a destruição, mas ele havia testemunhado tudo o que levou a ela, e sua vida havia sido o último freio impedindo-a de vir mais cedo. Inscreva-se agora para entender como esses padrões antigos se repetem hoje e o que eles significam para os últimos dias. Capítulo 8.
o último guardião da aliança. Matusalém não era apenas um homem velho. Ele era um cargo, uma posição, um papel espiritual que transcendeu sua pessoa individual. Ele era o último guardião de uma aliança que havia sido feita entre Deus e a humanidade no Jardim do Éden. Uma aliança que a humanidade havia quebrado repetidamente, mas que Deus se recusou a abandonar. Pense na progressão da aliança através das gerações. Gênesis capítulo 3, versículo 15, contém a primeira promessa de redenção, onde Deus diz à serpente: "E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar." Essa era uma aliança de redenção, uma promessa de que através da semente da mulher, a serpente seria derrotada. Adão e Eva conheciam essa promessa. Eles a passaram para Sete, que a passou para Enos, que a passou para Cainã, Maalalel, Jared, Enoque e, finalmente, Matusalém. Cada geração era responsável por preservar essa esperança, essa promessa, essa aliança. Mas à medida que os séculos passavam, cada vez menos pessoas lembravam, cada vez menos pessoas se importavam. A maioria da humanidade havia se voltado para os vigilantes e seus nefilins, adorando-os como deuses, seguindo seus ensinamentos, rejeitando o Criador. Matusalém permaneceu como o último depositário vivo da memória original. Ele havia conhecido pessoas que conheceram Adão. Ele havia ouvido as histórias em primeira mão. Ele havia visto o declínio acontecer gradualmente, década após década, século após século. E ele manteve a chama viva. Como? Através do ensino persistente, através do exemplo pessoal, através da recusa em se conformar, através da intercessão constante. Tradições sugerem que Matusalém mantinha um altar onde oferecia sacrifícios regularmente. Hebreus, capítulo 11, versículo 4, nos diz sobre Abel: "Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons." Essa tradição de sacrifício foi passada adiante através da linhagem dos justos. Matusalém teria ensinado seu filho Lameque, que por sua vez ensinou seu filho Noé. Gênesis capítulo 8, versículo 20 nos diz: "E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocaustos sobre o altar." De onde Noé aprendeu sobre animais limpos versus imundos? De onde ele aprendeu sobre holocaustos? De seu pai e avô. Havia uma linha de conhecimento sacerdotal sendo passada, geração por geração, preservando os rituais e ensinamentos que Deus havia instituído no início. Mas Matusalém não era apenas um guardião de informações. Ele era um guardião de esperança. Em um mundo saturado de desespero, onde violência e perversão eram a norma, onde gigantes governavam e demônios ensinavam, onde a própria criação estava sendo corrompida, Matusalém representava a possibilidade de que Deus não havia abandonado totalmente a humanidade. Sua longevidade em si era um testemunho. As pessoas olhavam para ele e pensavam: como este homem pode viver tanto? Deve haver algo diferente nele. Deve haver alguma bênção, algum favor divino. E aqueles que tinham ouvidos para ouvir aprendiam dele. Aqueles cujos corações ainda eram suaves para Deus eram atraídos para ele. Mas eles eram poucos, muito poucos. Pedro nos diz em 1 Pedro capítulo 3, versículo 20, que apenas 8 almas foram salvas através da água do dilúvio. 8 pessoas de toda a população humana. Alguns estudiosos estimam que a população pré-diluviana poderia ter sido de centenas de milhões, considerando 900 anos de reprodução sem as limitações de vida modernas.
De milhões, apenas 8. Isso significa que Matusalém, apesar de seus quase 1000 anos de pregação, através de exemplo e palavra, viu uma taxa de conversão de aproximadamente 0,00 algo por cento. Estatisticamente, ele foi um fracasso total. Mas Deus não mede sucesso da maneira que nós medimos. Ele não conta números. Ele pesa corações. E esses 8 corações eram suficientes para preservar a linhagem através da qual o Messias viria. Essa era a missão real. Não converter o mundo inteiro, mas preservar o caminho da redenção. E Matusalém cumpriu essa missão perfeitamente. Quando ele morreu, Noé já estava preparado. A transição foi suave. O bastão foi passado. A aliança foi preservada. Há algo profundamente comovente nisso. Matusalém viveu quase 1000 anos, viu nações subirem e caírem, testemunhou horrores inimagináveis, experimentou solidão além da compreensão, carregou segredos que pesavam mais do que montanhas. E no final, seu legado foi simplesmente isso. Ele permaneceu fiel. Ele não desistiu. Ele não se comprometeu. Ele não se conformou. Tiago, capítulo 5, versículo 11 diz: Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Matusalém teve uma paciência que excedeu até mesmo a de Jó, e seu fim foi ver o início da redenção através da preservação de Noé. Se esta história de fidelidade a longo prazo está tocando você, compartilhe este vídeo com alguém que precisa de encorajamento para permanecer fiel, mesmo quando os resultados parecem mínimos. Capítulo 9. Noé e a herança escondida. Quando Noé nasceu, Matusalém tinha 700 anos. Ele havia vivido tempo suficiente para ver civilizações inteiras nascerem e morrerem. E agora, segurando este bebê em seus braços, ele sabia algo que o pai da criança, Lameque, apenas parcialmente entendia. Gênesis capítulo 5, versículos 28 e 29 nos dizem: E viveu Lameque 182 anos, e gerou um filho, a quem chamou Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Há algo profético nessas palavras. Lameque sentiu que este filho seria especial, que ele traria alívio de alguma forma. Mas Matusalém sabia mais. Ele sabia sobre o dilúvio vindouro. Ele sabia sobre a destruição que estava marcada em seu próprio nome. Ele sabia que este bebê, Noé, seria o veículo da preservação. Imagine os anos seguintes. Matusalém tinha quase 3 séculos restantes de vida. Ele os usou para preparar Noé. Ele contou histórias de Adão, de Enoque, dos dias antes da corrupção. Ele ensinou sobre o Deus Criador que não poderia ser visto, mas que via tudo. Ele treinou Noé nos caminhos da justiça, na arte do sacrifício, na disciplina da obediência. Gênesis capítulo 6, versículo 9 nos diz: Noé era varão justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Essas mesmas palavras foram usadas sobre Enoque. Andou com Deus. Não é coincidência. Noé foi treinado na tradição de Enoque, passada através de Matusalém. A frase perfeito em suas gerações é particularmente significativa. A palavra hebraica para perfeito aqui é tamim, que pode significar não apenas moralmente íntegro, mas também geneticamente puro, sem mancha. Em um mundo onde a corrupção genética dos nefilins havia contaminado a maioria das linhagens humanas, Noé era puro. Sua genealogia não tinha mistura com os vigilantes ou seus descendentes híbridos. Isso era crucial. Se o Messias viria através da linhagem humana,
essa linhagem tinha que permanecer geneticamente humana. A família de Noé representava o último reservatório de DNA humano puro no planeta. E Matusalém sabia disso. Ele protegeu essa linhagem ferozmente. Mas ele também passou algo mais tangível para Noé: conhecimento prático. Tradições judaicas sugerem que Matusalém possuía escritos antigos, talvez até mesmo tabuletas de Adão e Sete, contendo instruções sobre agricultura, astronomia, medicina, tecnologia de construção, qualquer conhecimento pré-diluviano que não deveria ser perdido. Alguns estudiosos especulam que o livro de Enoque em si pode ter sido preservado por Matusalém e dado a Noé. Judas, versículo 14, cita Enoque, implicando que seus escritos estavam disponíveis. Como eles sobreviveram ao dilúvio, Noé deve tê-los levado na arca. Também havia o projeto, o santuário que nunca foi construído, as especificações que Matusalém guardou por séculos. Alguns elementos desse projeto foram transferidos para o design da arca. Não era mais um templo estacionário, mas uma embarcação flutuante, ainda assim servindo ao propósito de preservação, apenas em um contexto diferente. Gênesis capítulo 6, versículos 14 a 16, dá dimensões específicas para a arca: 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura, 30 côvados de altura, 3 decks. De onde essas especificações vieram? Deus as deu diretamente a Noé, mas Noé não estava começando do zero. Ele havia sido preparado por um avô que entendia a construção sagrada, que havia guardado planos divinos, que havia sido treinado por um pai que caminhou nos corredores do céu. A preparação de Noé não começou quando Deus lhe disse para construir a arca. Começou no berço, com um bisavô de 600 anos, segurando-o e sussurrando: "Você é especial. Você foi escolhido. Há um propósito para a sua vida que você ainda não pode entender, mas eu vou te preparar para ele." E Matusalém cumpriu essa promessa. Década após década, ele despejou em Noé tudo o que havia aprendido de Enoque, tudo o que havia preservado dos tempos antigos, tudo o que Deus lhe havia revelado através de quase 1000 anos de caminhada fiel. Quando Matusalém finalmente morreu, Noé não estava perdido. Ele não estava despreparado. Ele não estava em pânico. Ele estava pronto. E 7 dias depois, quando as chuvas começaram, Noé e sua família já estavam selados com segurança dentro da arca, junto com os animais, junto com os suprimentos, junto com os escritos antigos, junto com a herança espiritual de uma linhagem que remontava ao próprio Jardim do Éden. Comente abaixo: quem em sua vida tem sido seu Matusalém, preparando você para um propósito que você ainda não vê completamente? Capítulo 10. O legado profético de Matusalém. A história de Matusalém não termina com o dilúvio. Ela ecoa através dos milênios, reaparecendo em padrões e princípios que ainda estão ativos hoje. Porque o que Deus fez uma vez, Ele frequentemente faz novamente. Os caminhos de Deus são consistentes. Seus padrões se repetem. Jesus disse em Mateus, capítulo 24, versículos 37 a 39: "E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem." Jesus está estabelecendo um paralelo deliberado. As condições antes do dilúvio refletem as condições antes de sua segunda vinda. E se isso é verdade, então o papel de Matusalém também tem um paralelo moderno.
Estaria Deus agora estendendo o tempo, esperando pacientemente como ele fez nos dias de Matusalém, dando à humanidade cada oportunidade possível para se arrepender antes que o julgamento final venha? 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, diz exatamente isso. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. A paciência de Deus não mudou. Ele ainda está segurando o julgamento, ainda está estendendo a misericórdia, ainda está esperando que mais pessoas entrem na arca espiritual, que é a salvação através de Jesus Cristo. E há sinais perturbadores de que os dias de Noé estão retornando de outras maneiras também. Jesus mencionou comer, beber, casar, dar-se em casamento, vida normal continuando sem consciência do julgamento iminente. Mas havia mais naqueles dias que Jesus não mencionou explicitamente neste versículo: os nefilins, os vigilantes, a manipulação genética, o conhecimento proibido. Estaríamos vendo versões modernas disso? Considere. A manipulação genética está agora em níveis sem precedentes. Cientistas estão editando o DNA humano através de tecnologias como CRISPR. Estão criando híbridos animal-humano em laboratórios, chamados de quimeras. Estão discutindo abertamente sobre aprimoramento humano, transhumanismo, fusão de biologia com tecnologia. Mateus capítulo 24, versículo 22, diz sobre os últimos dias: e, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas, por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Por que especificamente nenhuma carne se salvaria? Porque a própria humanidade estaria em risco de corrupção genética total, assim como nos dias antes do dilúvio. O conhecimento proibido também está explodindo. A internet tornou possível para qualquer pessoa acessar informações que antes eram guardadas em sociedades secretas. Ocultismo, feitiçaria, comunicação demoníaca, tudo isso está não apenas disponível, mas popular, comercializado, normalizado. E há relatos crescentes de fenômenos que parecem paralelos aos vigilantes. Avistamentos de OVNIs oficialmente reconhecidos por governos, abdução de experiências envolvendo manipulação genética, encontros de quarto tipo, que são estranhamente semelhantes às descrições antigas de anjos caídos interagindo com humanos. Não estou dizendo que OVNIs são definitivamente vigilantes retornando. Estou dizendo que o padrão é suspeito. E escritores bíblicos nos alertaram para observar os sinais. Lucas, capítulo 21, versículos 25 e 26 diz: e haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Sinais no sol, na lua e nas estrelas poderia incluir fenômenos que interpretamos como extraterrestres, mas que são realmente dimensionais, espirituais, demoníacos. Então, se estamos vivendo em dias paralelos aos dias de Matusalém, qual é nosso papel? Somos chamados a ser como ele, fiéis, pacientes, resistentes, pregando através de exemplo e palavra, preservando a verdade, preparando a próxima geração, recusando-se a nos conformar com a corrupção ao nosso redor. E assim como Matusalém sabia que seu tempo estava limitado, nós também deveríamos viver com urgência, não em pânico, mas em propósito, sabendo que cada dia de atraso no julgamento é um dia de misericórdia, uma oportunidade para mais pessoas se voltarem para Deus. Efésios capítulo 5, versículos 15 e 16 diz:
Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Remir o tempo, usá-lo sabiamente, não desperdiçá-lo. Porque assim como houve um dia em que Matusalém respirou sua última respiração e o relógio profético expirou, haverá um dia em que a paciência de Deus com esta era atual terminará. Apocalipse capítulo 22, versículo 12, registra Jesus dizendo: E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Cedo, rapidamente, de repente. Assim como o dilúvio veio 7 dias após a morte de Matusalém, o retorno de Cristo virá de repente, quando menos esperado. A pergunta não é se o julgamento virá. A pergunta é: você estará pronto? Você terá entrado na arca espiritual? Você terá aceito a provisão de Deus para a salvação através de Jesus Cristo? Matusalém viveu quase 1000 anos para dar à humanidade tempo. Jesus esperou 2000 anos desde sua primeira vinda para dar a esta geração tempo. Mas o tempo, embora estendido, não é infinito. Eventualmente, a porta se fecha. Eventualmente, a arca é selada. Eventualmente, as águas vêm. O legado de Matusalém é este: a paciência de Deus é real, mas não deve ser presumida. Sua misericórdia é profunda, mas não deve ser abusada. Seu tempo é estendido, mas não é eterno. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2, declara: Porque diz: Ouvi-te em tempo aceitável, e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Agora. Não amanhã, não algum dia, agora. Assim como Matusalém finalmente morreu e o julgamento veio, assim também esta era terminará e o julgamento virá. A única questão é: de que lado da porta da arca você estará? Se esta mensagem tocou seu coração, inscreva-se neste canal, deixe um like, compartilhe com amigos e familiares. E mais importante, responda ao chamado de Deus enquanto ainda é o dia de salvação. Não espere até que seja tarde demais. O relógio de Matusalém parou. O seu ainda está correndo. Use seu tempo sabiamente.